Existe uma mulher que você nunca vai esquecer. Não porque ela foi a mais bonita, não porque foi a mais inteligente, mas porque ela te destruiu de um jeito que você ainda não entende completamente. Você fez tudo certo. Foi atencioso, foi presente, disse o que sentia, demonstrou que ela importava. E quanto mais você dava, menos ela queria. Até que um dia, ela foi embora. Ou pior, ficou, mas de uma forma que parecia ausência. E você ficou se perguntando: o que foi que eu fiz de errado? A resposta vai te incomodar, porque o problema não começou com ela. Começou muito antes. Começou em casa. E se a forma como você aprendeu a amar for exatamente o que te impede de ser amado de volta, e se o modelo que você internalizou sobre o que uma mulher é, o que ela quer, o que ela precisa de você, for uma ilusão construída na infância, e se o homem que você se tornou nos relacionamentos não for você, mas um personagem que foi moldado sem que você percebesse, muito antes de você ter idade para escolher. Essa pergunta não tem uma resposta fácil, mas tem uma resposta verdadeira. O psicanalista Donald Winnicott, um dos maiores estudiosos do desenvolvimento humano do século XX, passou décadas investigando como os primeiros vínculos afetivos moldam a forma como uma pessoa se relaciona pelo resto da vida. Ele cunhou um conceito que ficou famoso: o objeto transicional. A ideia é simples, mas perturbadora. A criança, ao se separar da mãe, não consegue suportar o vazio. Então cria um substituto. Um ursinho, um cobertor, um cheiro. Qualquer coisa que represente a presença daquela que a acalma, que a protege, que a faz sentir que o mundo é seguro. Esse mecanismo nunca desaparece completamente. Ele só muda de forma. O adulto que não elaborou o vínculo com a mãe vai inevitavelmente projetar essa necessidade em outros relacionamentos. Vai buscar na parceira a mesma sensação de ser acolhido, de ser suficiente, de ser amado, incondicionalmente. E aí começa o problema, porque uma parceira não é uma mãe, e nunca vai ser. John Bowlby, psiquiatra britânico que desenvolveu a teoria do apego na década de 1960, foi ainda mais direto. Ele mostrou que o estilo de apego que desenvolvemos na infância, seguro, ansioso, evitativo ou desorganizado, funciona como um template invisível que se repete nos relacionamentos amorosos da vida adulta. O homem que cresceu com um apego ansioso, que precisava constantemente de sinais de que era amado para se sentir seguro, vai reproduzir exatamente esse padrão na vida adulta. Vai buscar confirmação onde não existe. Vai interpretar silêncio como rejeição. Vai dobrar a intensidade quando deveria recuar. Não por fraqueza de caráter, mas porque seu sistema nervoso foi programado para funcionar assim. E o pior, ele não sabe que está funcionando assim. Existe um padrão que se repete com uma consistência assustadora. O homem entra em um relacionamento com um conjunto de crenças sobre o que vai funcionar. Crenças que ele não escolheu, que foram instaladas por anos de observação, de condicionamento, de promessas implícitas sobre como o amor funciona. Seja gentil, seja provedor, mostre que se importa, esteja presente. Seja o homem que ela pode contar. E ele tenta, com seriedade, com dedicação genuína. E o resultado é uma sensação de confusão que poucos conseguem nomear direito. Porque ela mesma disse que queria isso. Ela disse que queria um homem confiável, que não fugisse, que não tivesse medo de se comprometer. E você foi esse homem. O filósofo e psicólogo William James, no final do século XIX, já descrevia um fenômeno que chamou de gap entre intenção e ação. A enorme distância que existe entre o que as pessoas acreditam que querem e o que de fato as move. James não estava falando especificamente de relacionamentos. Estava falando da natureza humana. Mas a aplicação é devastadoramente precisa. O que uma pessoa diz querer e o que de fato atrai, a move, a retém,
são, com frequência, coisas completamente diferentes. E o homem que orienta seu comportamento pelo que ouve, em vez do que observa, vai errar sempre, porque ele está respondendo a um script, não à realidade. Mas por que isso acontece? Por que existe essa distância tão consistente entre o que se diz e o que se sente? A psicóloga social Elaine Hatfield, uma das pioneiras no estudo científico do amor romântico, fez uma distinção que poucos conhecem, mas que explica muita coisa. Ela separou o amor em duas categorias: amor compassivo e amor apaixonado. O amor compassivo é tranquilo, é estável, é construído sobre respeito mútuo, confiança, cuidado genuíno. É o amor que dura décadas. O amor apaixonado é outro animal completamente diferente. É instável por natureza. Depende de tensão, de incerteza, de um grau de ameaça ao vínculo para se manter vivo. É bioquimicamente indistinguível em vários aspectos da ansiedade. E aqui está o nó que ninguém quer desatar. O que a maioria das pessoas chama de estar apaixonado é o segundo tipo, não o primeiro. Helen Fisher, antropóloga da Universidade Rutgers, que passou décadas mapeando o cérebro de pessoas apaixonadas com ressonância magnética, confirmou algo que intuitivamente muitos suspeitam, mas poucos aceitam. As áreas do cérebro ativadas pela paixão romântica são as mesmas ativadas pela dependência química, a dopamina. O circuito de recompensa, a busca compulsiva pelo estímulo que um dia foi intenso e agora oscila de forma imprevisível. E o que mantém esse circuito ativo não é a presença constante do objeto amado, é a intermitência, é o não saber, o talvez, o quase. O homem que está sempre disponível, sempre previsível, sempre seguro, desativa esse circuito. Não porque ele seja ruim, mas porque ele é certo demais para ser emocionalmente ativador. E o cérebro apaixonado não busca o que é bom, busca o que é intenso. Mas aqui está onde tudo fica realmente sombrio. Porque existe uma camada nessa história que vai além da biologia, além da psicologia do apego, além dos circuitos de dopamina. Existe um aprendizado ativo, um treinamento que começa cedo, que é passado de geração em geração, quase sempre sem intenção consciente. E você provavelmente foi um dos que passaram por ele. Nessahan Alita descreveu com precisão cirúrgica algo que a maioria das pessoas prefere não ver. As mulheres aprendem a arte da dissimulação afetiva muito antes de qualquer relacionamento adulto. Aprendem com as mães, observando, absorvendo, replicando. E o primeiro laboratório desse aprendizado é o pai. A filha aprende a negociar liberdade com carinho, a dobrar regras com afeto, a obter o que quer usando o vocabulário emocional que a família criou para ela. Não é maldade, é adaptação, é inteligência emocional aplicada a um ambiente específico. O problema é que esse padrão não fica no laboratório familiar, ele vai junto para o mundo. O sociólogo americano Arley Rothschild, em seu trabalho sobre o que chamou de trabalho emocional, mostrou que as mulheres, em média, são socializadas desde a infância para gerenciar ativamente as emoções dos outros, para regular o clima emocional de um ambiente, para usar a expressão afetiva como ferramenta de navegação social. Isso não é um defeito, é uma habilidade extraordinária. Mas como toda habilidade, pode ser usada de formas muito diferentes. E o homem que não entende que está sendo navegado emocionalmente, vai confundir a habilidade com sentimento genuíno. Vai interpretar gerenciamento como amor. Vai confundir performance com entrega. E só vai perceber o erro quando o custo já for alto demais. O filósofo francês Jean Baudrillard escreveu sobre a sedução como uma forma de poder que opera exatamente nessa camada. Não o poder que força, não o poder que ameaça, o poder que convida, que sugere,
que cria a ilusão de que a escolha é sua, enquanto o campo inteiro já foi preparado por outra mão. Baudrillard dizia que na sedução, quem parece estar sendo perseguido é frequentemente quem está conduzindo, e o homem que acredita estar conquistando pode estar, na verdade, sendo capturado. Pense num homem que você conhece, ou talvez em você mesmo em algum momento da sua vida. Alguém que estava em um relacionamento onde fazia tudo. Era o provedor emocional, o que resolvia os problemas, o que estava disponível às 3 da manhã. E quando ele perguntava, "Você está bem?", a resposta era sempre a mesma: "Estou bem." Mesmo quando claramente não estava. Mesmo quando havia algo acontecendo que ele precisaria saber para entender o comportamento dela. E então viam as atitudes, frias, distantes, sem explicação aparente. E quando ele perguntava o que havia acontecido, a resposta era simples: nada. Mas havia algo. Sempre havia algo. E o que havia era exatamente o que Alita chama de jogo da indefinição. Manter o outro na dúvida como forma de controle. Não porque seja uma estratégia consciente, calculada friamente, mas porque a ambiguidade preserva o poder. A pessoa que define, perde. A que mantém a indefinição, ganha. O psicólogo Alfred Adler, que depois de Freud foi um dos fundadores da psicologia individual, tinha um conceito para isso: busca de superioridade. Ele não falava de superioridade no sentido arrogante. Falava do impulso humano fundamental de querer ter o controle sobre o próprio ambiente, de não se sentir impotente. E em relacionamentos onde há desequilíbrio de desejo, o lado que menos precisa usa a indefinição exatamente para isso. Não para machucar, para não se sentir sem chão. E agora chegamos ao ponto mais desconfortável de toda essa história. Você aprendeu a ser o homem que seria rejeitado. Não por acidente, por design. Pensa bem, você foi criado para ser gentil, porque gentileza é virtude. Para ser atencioso, porque atenção é cuidado. Para ser emocional, porque sensibilidade é evolução. E tudo isso é verdade. Mas há uma diferença enorme entre ser essas coisas a partir de uma posição de força e ser essas coisas como uma tentativa de comprar amor. Erich Fromm escreveu algo que se aplica aqui de um ângulo completamente diferente. A diferença entre dar e entregar-se. Dar vem da abundância, do homem que tem tanto dentro de si que pode compartilhar sem empobrecer. Entregar-se vem do vazio, do homem que dá porque precisa do retorno, que é generoso não por força, mas por medo de perder. E o problema não é a generosidade. O problema é o que motiva a generosidade. Porque o receptor sente a diferença, não conscientemente na maioria das vezes, mas sente. E o que sente quando recebe algo que vem do desespero não é gratidão, é peso. É uma responsabilidade que não pediu. É a sensação de que ao aceitar o afeto, está contraindo uma dívida emocional que não quer pagar. E então recua. O psiquiatra e neurologista Viktor Frankl disse algo que vai além dos relacionamentos, mas que se encaixa aqui com precisão. O sofrimento que não tem sentido destrói. O sofrimento que tem sentido transforma. O homem que sofre nos relacionamentos e não entende por quê, vai repetir o padrão. Porque o padrão não está nela. O padrão está nele, no modelo interno que ele carrega desde a infância. No tipo de amor que aprendeu a dar e no tipo de amor que aprendeu a esperar. A transformação real não é aprender a se comportar diferente. É entender de onde vem o comportamento. É ver o fio que conecta a criança que você foi ao homem que você é e decidir com consciência que esse fio pode ser cortado. Toda vez que você faz mais do que o necessário para que alguém fique, você está dizendo algo. Não com palavras, com o comportamento. Você está dizendo: eu não acredito que sou suficiente do jeito que sou. E o mundo, nos relacionamentos, responde a essa crença com uma consistência brutal. Não porque as pessoas sejam cruéis, mas porque ninguém consegue amar em você o que você mesmo não acredita merecer. O caminho não é se tornar frio, não é aprender a manipular,
Não é fingir que não precisa de ninguém. O caminho é descobrir por que você precisa tanto de uma forma específica de ser visto, de ser amado e de ser escolhido. E quando você encontrar essa resposta, não vai mais precisar perguntar por que ela não te viu. Porque você vai entender que a pergunta toda estava apontada para a direção errada. A direção sempre foi para dentro. Antes de continuar, vale retomar o que discutimos no episódio anterior, porque tudo o que você ouviu hoje é uma continuação daquilo. No último vídeo, partimos de uma pergunta que todo homem já se fez. Por que ela passa por você como se você não existisse? E a resposta que encontramos foi perturbadora na sua precisão. Mostramos que o desejo masculino e o feminino foram calibrados pela biologia de formas radicalmente assimétricas, não por injustiça, mas por lógica reprodutiva. Que o que a mulher diz querer e o que de fato a atrai raramente são a mesma coisa. E que o homem gentil demais não é rejeitado por ser gentil, mas porque a gentileza excessiva comunica desespero. E o desespero, na linguagem da atração, é veneno. Trouxemos Schopenhauer e o peso da vontade como fonte de sofrimento. Trouxemos David Buss, com a pesquisa com 37 culturas que mostrou os mesmos padrões de seleção em todos os continentes. Trouxemos Helen Fisher, mapeando o cérebro apaixonado, e mostramos que ele funciona como um circuito de dependência química, não como um estado de clareza. A grande virada daquele episódio foi perceber que a pergunta estava errada desde o início. Não era por que ela não me vê. Era o que dentro de mim precisa tanto desse olhar. Esse vídeo que você acabou de assistir foi a resposta para essa pergunta. A origem do padrão. O lugar onde tudo começa. Mas esse ciclo que descrevemos hoje tem uma continuação que poucos conseguem suportar encarar. Você entendeu de onde vem o padrão. Você viu como foi construído. Você reconheceu o mecanismo. E agora vem a pergunta que ninguém faz porque a resposta dói de um jeito diferente. O que acontece quando você decide parar de jogar o jogo que ela criou? No próximo vídeo, vamos entrar em 2 dos territórios mais mal compreendidos de todo o universo dos relacionamentos. O primeiro, por que as opiniões femininas no amor são, com uma frequência desconcertante, o exato oposto do que beneficiaria as próprias mulheres. Porque elas preferem, comprovadamente, os piores. E porque nenhuma explicação racional consegue mudar isso, porque o problema nunca foi racional. O segundo, o silêncio. Não o silêncio como ausência de palavras, mas o silêncio como linguagem, como poder, como a única resposta que o sistema emocional feminino não sabe como processar. Existe um tipo de silêncio que aterra, que cria uma ansiedade que nenhuma discussão, nenhum argumento, nenhuma explicação consegue produzir. E a diferença entre o silêncio que liberta e o silêncio que apenas adoece quem o usa é uma diferença que quase ninguém conhece. No próximo episódio, você vai conhecer. Até lá!